Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui começando mais uma live e hoje eu tenho como convidada a Fernanda Araújo Viol. Ela é dentista, odontopediatra e vai falar um pouquinho pra gente aí sobre a importância da primeira consulta odontológica. Oi, Nanda, já vou te enviar o convite. Oi, gente, boa noite, tudo Ela bem? tá. Tá vendo maquiagem da Naine Oliveira, gente? Nossa, que maravilhosa! Tá, arrasou, tá maravilhosa como sempre. Você que tá. Tô tentando ver aqui um foco de luz para não ficar muito iluminada. Vamos Não, acho aguardar, que tá assim. tá bom? Nanda, tá, só levanta um pouquinho seu celular para não te cortar assim, ó. Tá bom? Assim, aí não corta a cabeça. Oi, Ótimo. Claudinha, boa noite. Obrigada por estar aqui. Vamos esperar mais um pouquinho, Nanda, só para o pessoal começar a entrar. Enquanto isso, eu tô aqui com as imagens que nós vamos mostrar do antes e depois. Você vai explicar para a gente o que que é. E aí, Temos- quem está entrando aí, Claudinha, hoje nós vamos falar sobre a importância da primeira consulta odontológica. A Fernanda é dentista, ortodontista, odontopediatra, né, Fernanda? É tanto odonto, tantas especializações. Você até confunde. Até confundi. Oi, Fabiola, boa noite. Nanda, acho que a gente pode começar. Primeiro, fala para mim, quem é a doutora Fernanda? Oi, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, da Shaira. Dentre tantos profissionais, ela me escolheu. Fiquei muito lisonjeada, feliz com o convite. Espero trazer dicas, agregar alguma informação para vocês, tá? Estou à disposição se depois alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa. Então vamos lá. Meu nome é Fernanda Araújo Viol, eu sou dentista, sou professora também na área e sou especialista em aparelhos e crianças. Então, sou odontopediatra e ortodontista. E sou mestre em odontopediatria, nessa área de crianças. Oi, Fabiolinha! Pessoal, a Fernanda é minha prima, uma prima muito querida. A gente não se vê sempre porque cada uma está numa cidade, mas acaba que a internet aproxima as pessoas. Eu estou Então, muito feliz de te ter aqui nesse meu projeto, Nanda. É uma alegria ter você aqui. Pode ter certeza que todos os meus convidados eu escolho porque eu tenho certeza que eles vão trazer muito conhecimento, que eles vão trazer muitas informações para as pessoas que assistem. E todos eu confio muito em tudo que eles vão trazer. Então, o prazer é meu de você ter aceito o meu convite. Estou muito feliz de você estar aqui. Vamos começar a falar então? Qual que é a importância da mamãe levar os bebês para a primeira consulta odontológica? isso. Eu sempre brinco assim que a primeira pergunta, né, que eu mais escuto no consultório é assim: quando devo levar meu filho a primeira vez na consulta, né, no dentista? Então eles têm muito essa dúvida. Na verdade, a gente sempre deve iniciar antes mesmo do bebê nascer. Então, a mãe ainda está grávida, ela deve procurar, né, o odontopediatra, que é o dentista especialista nessa área, para poder estar passando todas essas informações para ela. E isso se chama pré-natal odontológico. Muitas, Olha, muitas mães, às vezes, eu não falo só mãe porque hoje em dia a gente tem diversos tipos de família, né? Então, na verdade, uhum. seriam os responsáveis pela criança. Então, ele sempre deve procurar o odontopediatra quando essa criança estiver vindo, ou no ventre, ou de outra maneira, que seja adoção, enfim. Ele precisa levar no odontopediatra, porque através dali a gente vai poder
explicar, né, um mundo de coisas. Uhum. Então, Nanda, não é só quando o bebê nasce, né? Essa consulta é antes do bebê vir ao mundo. Exatamente. Porque a gente sabe e tem algumas doenças que são correlacionadas, sabe, ao baixo peso do recém-nascido. Doenças. Olha. Então, a gente tem vários artigos científicos que mostram isso. Então, a gente precisa tratar, agora falando de uma gestante, né? Saindo um Uhum. pouco no sentido de adoção e de outras famílias, a gestante, ela passa para o bebê. Então, uma doença bucal que ela tem pode fazer com que o recém-nascido, né? O bebê nasça com baixo peso. Então, é extremamente importante que a gestante procure um odontopediatra para fazer esse pré-natal odontológico. Imagina um recém-nascido nascer com baixo peso, né? A gente sabe que isso traz inúmeras complicações. Não só isso, então a gente vai ter essa doença, mas infinitas outras. Precisamos tratar a boquinha da mamãe. Então a gente começa o pré-natal odontológico tratando a boca da mãe. Então o que ela tiver para ser feito, falando assim da odontologia, ela precisa fazer antes do bebê nascer. Então a gente faz isso tudo, trata a mãe e depois nós vamos aí sim poder falar sobre a questão do pré-natal odontológico para receber esse bebê. Então aí sim a gente vai ensinar para os, aí entra não só a mamãe, mas os responsáveis, né, por esse bebê. Aí a gente já pode falar no sentido de adoção, de outras famílias que vão receber esse bebê. Então eles precisam saber sobre amamentação, sobre chupeta, né? Sobre todas essas coisas. A gente sabe que às vezes a mamãe vai amamentar e machuca muito, fere muito o bico do peito, né? Quem é mãe aí já sabe disso. Quem está gestante também fica preocupada, né? Receosa. Uhum. Sabe que muitas das vezes machuca, machuca mesmo. E a gente já pode instruir, né? Algumas dicas e também não sentir um pós. Caso isso aconteça, o dentista pode estar, né, o odontopediatra está aplicando ali um laser, né, para a gente conseguir essa cicatrização do bico do peito. E também vamos entrar no mérito de teste de linguinha ser feito, higienização do bebê, chupetas, né, 1000 dias sem açúcar, todos esses quesitos. Lembrando, claro, que depois serão necessárias outras consultas, porque cada fase do bebê, da criança e do adolescente pede um tipo de recomendação. Fernanda, é interessantíssimo porque nós que somos leigos não entendemos a importância, né? A gente acha assim, a mamãe tá grávida, é só no obstetra, no ginecologista que ela precisa ir. E olha a importância dela estar procurando um odontopediatra. Para mim, realmente é novo de que algumas doenças bucais podem passar para o bebê, né? Não, é novo. Que legal você estar compartilhando isso e eu imagino que seja novidade para muita gente, né? Com certeza. Eu sempre, quando faço a primeira consulta, né, o pré-natal odontológico, as mães sempre falam isso. Nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu não sabia. Então, assim, é extremamente importante mesmo. É algo que a gente pode estar evitando, né? Então, Uhum. não só pelo bebê, mas imagina uma mãe aí agora já saindo um pouco da odontopediatria, uma mãe que, por exemplo, tá com um dente doendo. E isso também influencia na questão emocional, né, dessa mãe. Então, realmente, independente, a gente sempre precisa estar fazendo essa consulta para que a gente não chegue em casos extremos, né, de urgência, emergência, onde aí a gente às vezes pode até ter algumas complicações. Então, quanto antes a gente puder fazer o pré-natal odontológico, melhor, podem ter certeza, vão ter uma gestação tranquila, uma gravidez tranquila, né? E poder receber esse bebê sabendo o que tem que fazer. Por exemplo, entrando assim no mérito de higienização do bebê, a gente, muitas das mães aí, principalmente antigamente, ou vou dizer até ontem, porque são
estudos bem recentes, são artigos novos, então muitos dentistas que não são odontopediatras ainda recomendam isso, que é estar higienizando a boca do bebê. A gente falava antigamente com gases, né, ou fraldinha só para isso, com água e passando ali no rebordo, né? Porque lembrando que o recém-nascido não tem um dentinho. Hoje a gente já sabe que tanto quando o bebê mama leite materno ou fórmula, ele não precisa fazer a mamãe, né, no caso, ou o responsável, não precisa estar fazendo essa higienização. A gente apenas remover o excesso de leite. Porque o organismo do bebê é tão bom, né, que ele vai fazer com que aquilo ali seja prejudicial. Claro, gente, que eu estou falando num bebê saudável. Se um bebê tem estomatite, sapinho e outras doenças que podem aparecer, né, que a gente está falando de bactéria e fungos, aí a gente realmente precisa higienizar aquela boquinha do bebê. Então, Fernanda, o bebê, o recém-nascido, a mãe fez lá o pré-natal odontológico, né, com o odontopediatra passou todas as orientações. Aí o bebê nasceu, a mãe levou ele lá, né, para mais algumas orientações. E aí tem essa preocupação, eu preciso higienizar a boquinha do bebê sempre que eu mamo. E aí você está colocando um dado também, que para mim é novo, que não precisa, desde que ele alimente somente com o leite materno ou a fórmula. Exatamente, não precisa, tá? Mamãe, não. Porque às vezes as mães ficam doidas. Nossa, principalmente recém-nascido, ele mama e dorme, né? Então, assim, elas ficam doidinhas. E sempre perguntam, eu falo, não, não precisa, pode ficar tranquila, não há necessidade. A gente vai apenas remover o excesso. Porque não sei se quem aí já é mãe, já deve ter observado que depois que o neném mama, a gente olha na boquinha dele, tem leite lá dentro. Porque ele não engole tudo, né? Sobra, não é igual a gente, vai, né? Então sobra um pouquinho. Esse pouquinho a gente vai remover, tá? Apenas isso, nós não vamos higienizar. Só vamos higienizar casos que o bebê tenha algum probleminha, né? Ou ele tá com um sapinho, estomatite, alguma coisa desse tipo. Aí a gente precisa higienizar, senão aquilo vai proliferar, né? E vai piorar o caso, o quadro do bebê. Mas somente nesses casos, tá? Eu vou até mostrar para vocês um negócio aqui, que eu ia pegar aqui no mostrar, sobre como que a gente faz essa higienização. Porque eu gosto muito disso daqui, ó. Peraí. Pessoal, quem chegou agora, enquanto a Fernanda ajeita ali os equipamentos dela, ela é odontopediatra e nós estamos falando um pouquinho sobre a importância da consulta odontológica para as mamães, para as gestantes e para o bebê. Agora ela vai mostrar aí pra gente, é uma dica, né? São os equipamentos dela. Ela vai mostrar aí pra gente, ela falou um pouquinho sobre a higienização, né, da boquinha dos bebês. E ela vai mostrar ali pra gente alguns materiais que ela usa nos bebês. Pode falar, Nanda. Então, isso daqui, gente, que eu tô mostrando pra vocês, é assim, eu sou apaixonada. Gente, não fiquem se atendo muito a marcas, tá? Porque às vezes o que eu mais recebo perguntando pra mim é isso, qual que é aquele? Não tem disso, o importante é que seja, né? Eu gosto desse aqui que já vem prontinho. Na verdade, esse limpador aqui específico, eu vou até indicar, é da Man, porque, assim, não conheço de outras marcas, então é importado, mas a gente acha no Brasil facilmente. Mas as outras coisas, depois que eu vou mostrar para vocês, aí já é mais tranquilo, tá? Não precisa ficar atendo a marcas. Então, como que isso daqui funciona? Ó, ele é um coelhinho, né? Tem rosa e azul. Então, a gente tem aqui, ó, eu consigo colocar aqui atrás, que é para eu introduzir os meus 2 dedinhos. Então, a mamãe vai fazer isso, ó. Então, ela vai ficar com isso dessa maneira. E aqui, a gente vai higienizar lá, né, o rebordo do bebê. Então, tá vendo como que é tudo de flanelinha? Então, a gente não machuca, não agride o tecido do bebê e consegue higienizar, tá? Eu tenho que passar alguma coisa? Água filtrada. Molha, higieniza e é isso.
Depois que fez isso, o que que a gente faz? Lava com sabão neutro. Lava com sabão neutro, depois pendura para secar, pronto, sem problema. Uhum. E aí, isso daí, Fernanda, é usado para bebês a partir de quantos meses? Isso daqui é para usado desde recém-nascido, tá? Então, nasceu, Uhum. a gente vai utilizar até que nasça o primeiro dentinho. Só que a gente só vai utilizar isso, reforçando o que eu falei antes, porque algumas pessoas entraram agora, quando o bebê tiver alguma complicação, né? Alguma doença, ou um sapinho, ou uma estomatite, alguma coisa do tipo. Fora isso, já caiu por terra. Nós temos vários artigos científicos que não precisamos mais higienizar, apenas remover o excesso do leite, que a gente também faz com isso, ou com uma fraldinha, sem problema nenhum, tá? Só que assim, Uhum. eu gosto de indicar porque normalmente quando o negócio acontece, às vezes, né, o ideal é a gente já estar precavido caso aconteça, porque lembrando que às vezes a mãe tá de resguardo e aquela confusão de rotina, e às vezes não tem alguém pra, né, que possa estar saindo e comprando. Então já comprar e deixar, porque caso o seu bebê não tenha um sapinho, não tenha uma estomatite, você não vai utilizar, mas pode utilizar para remover o leite. Então é interessante também, né? Uhum, tá. Nada, você citou aí os 100 dias sem açúcar. Em Uhum. que consiste 100 dias sem açúcar? Isso. Na verdade, é 1.000 dias sem açúcar. É mais, é meio desesperador. O que é isso? O que quer dizer 1.000 dias sem açúcar? 1.000 dias sem açúcar é uma coisa que se consagrou onde a mamãe gestante não vai ingerir nenhum açúcar durante a gestação toda, tá? E mais 2 anos do bebê. Então, até os bebê, a gente somando os dias, vão dar 1.000 dias sem açúcar. Por que que a gente faz isso? Porque a gente sabe que tudo que acontece com o bebê e com a criança até esses 2 anos reflete na saúde lá na frente, a longo prazo. Então, questão de... A gente tem estudado muito. Eu estava, né, terminei meu mestrado de ter um tempinho e lá a gente estava estudando muito sobre isso, essa questão de refletir dessa maneira, a questão de diabetes, até mesmo hipertensão, né? Então, Uhum. então a gente tem que entender que nem a gestante, né, durante os 9 meses, e nem 2 anos depois do bebê, ele não vai ingerir nada de açúcar. E muitas mães me perguntam: nossa, mas como assim? Como é que vai ser isso? É 1000 difícil. dias. Exato. Não é fácil. Eu vejo no consultório, né? Muitas mães começam muito bem, mas às vezes, doutora, foi numa festinha e deram para ele. Então, assim, eu sempre é o que eu respondo. Não é um dia, não vai fraquejar todo o esforço de dias ou de anos. Ele já tem 1 ano e meio, agora deram um brigadeiro para ele, né? Isso não vai eliminar toda a história que ele percorreu. Porém, tem que ser a constância, né? O máximo de Uhum. dias que conseguir chegar perto disso é o melhor. Lembrando que isso inclui não só doces, balas, né, pirulitos, igual a maioria dos responsáveis acreditam. Incluem também, por exemplo, você vai fazer um suco para uma criança. Então, você vai apenas colocar a fruta ali. Então, é um suco de laranja, a gente não vai colocar açúcar, né? Vai ser apenas o açúcar da fruta. E assim, tudo, todos os outros alimentos. Então, ele pode comer um biscoito de chocolate, alguma coisa assim? Não, ele não pode. Se tiver açúcar, ele não pode, até completar os 2 anos, tá? Entrando nesse mérito saúde como um todo e também agora voltando um pouquinho para a área odontológica, né? Nos dentinhos, a gente sabe que até 2 anos a dentição decídua, que são os dentinhos de leite, eles vão estar todos formados, todos os dentinhos de leite até 2 anos. Então, o que que acontece? A criança, ela ingerindo, tendo uma frequência muito grande de açúcar, ela com certeza vai ter lesões de cárie, né? Isso é inevitável. O que eu falo com os pais, uma dica que eu sempre dou,
é sempre falar para a criança que ela pode comer doces, né? Esses que já falam até, mãe, eu quero comer Nutella, tem uns assim. Hoje mesmo atendi uma menininha que falou para mim, tia, amanhã já é sábado, não é? Amanhã eu vou comer Nutella, porque é algo que eu falo com os pais, para as crianças que só pode comer no final de semana, ou no sábado ou no domingo. Eles não sabem que dia são, então eles ficam perguntando, é amanhã? Que dia que é? Não, você vai dormir 2 vezes. Depois você dormir 2 vezes, vai ser o dia. Então a criança entende que não é todo dia. Porque você simplesmente falar para a criança não, depois que ela já comeu, que ela já gosta, é difícil, é um pouco complicado, né? E às vezes, quando eu pego também uma criança mais obesa mesmo e tudo, às vezes a gente precisa até indicar para o psicólogo para conseguir controlar a questão alimentar. Apesar de ser os pais que dão o alimento, a criança chega no padrão, num momento que ela quer aquilo. Então, assim, foge um pouco dos parâmetros dos pais, né, dos responsáveis, e acaba tendo que entrar por essa linha do psicólogo para poder retratar todo essa questão, né? Thaisa, realmente, ela é muito maravilhosa. A Thaisa tá falando aqui que você é maravilhosa, é verdade, ela é muito maravilhosa mesmo. Ela Fernanda, que é. você falou essa questão de não dar doce para a criança até ela completar 2 anos de idade, por não ser uma questão só odontológica, né? Só da odontopediatria por conta dos dentes, mas uma questão da saúde como um todo dessa criança. E aí eu vejo muito as pessoas que a gente fala assim, né? Quem não tem filho, tadinho, mas é só um docinho, né? Ele vai aguar, ele vai não sei o quê. Mas aí, quando a gente fala assim, nós que não temos filhos e somos leigos, a mãe fala assim: ele não conhece o açúcar. Isso. Ele não sabe qual é o sabor do açúcar. Então, E para ele, não vai fazer diferença, né? ele já quer. Eu vejo, sabe, as mães relatando isso no consultório. Ai, ele tava já vários, tipo assim, poucos dias de completar os 1.000 dias. E aí foi numa festinha, deram brigadeiro, agora quer brigadeiro. Então, assim, realmente, para vocês verem como que o açúcar é viciante, né? Também entrando. Sim. Grazi, obrigada. Você é uma querida. Obrigada por estar aqui assistindo a live. Olha, eu acompanho o seu trabalho também. Sinta-se convidada para participar aqui comigo, tá? Depois a gente conversa, mas obrigada por estar aqui. Nanda, ela mandou te parabenizar também. Eu tô vendo, ela é psicóloga, né? É o que eu acabei de Sim. relatar. Com certeza ela deve saber bem nessa questão aí de obesidade, os pais tendo dificuldade, né, de controlar a alimentação das crianças hoje em dia, com esse tanto de alimento saturado e processado, né, no mercado. É complicado a gente querer ficar introduzindo uma alimentação mais saudável, mais natural. E, e acaba que isso foge um pouco, às vezes, no meu caso, foge totalmente do meu mérito como odontopediatra e ortodontista, dentista, né? Caminho para o psicólogo, porque ele sim consegue trabalhar melhor quando a criança não é colaborativa, né? Não compreende. Então aí precisa ter um outro tipo de trabalho. Falo isso também, vejo já aqui, vi algumas gestantes aí, que minhas pacientes, então fica a dica, né? Porque às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, então às vezes a gente realmente precisa procurar um outro tipo de profissional para poder estar adequando e conseguindo resolver o problema, né? Exatamente. Multidisciplinar é tudo. A Grazi está perguntando, Nanda, onde você atende? Ela tem 2 pequenos lindos. Grazi, a Fernanda falou aqui da importância do psicólogo aí, né? A gente está falando um pouquinho sobre a odontopediatria, mas acaba que pega todas as profissões, né? Quando a gente fala de saúde, de bem-estar. E a Fernanda, quando você tiver a oportunidade, entra no perfil da Grazi. Ela faz um trabalho lindo como psicóloga.
vale a pena acompanhar. Mas, É. Graça, a Fernanda atende em Conselheiro Lafayette, mas Será um tanto de cidade, Barbacena. será muito bem-vinda no meu consultório, mas é em Conselheiro Lafayette. Ela é de São João? Sim, a Graça é de São João. Mas aí depois eu vou salvar a live no IGTV e vou marcar aqui a clínica, e aí as pessoas entram para poder conhecer lá o seu trabalho. Nanda, você tinha falado também sobre o teste da linguinha. O que é o teste da linguinha? Isso. Gente, o teste da linguinha, eu falo assim, ele, para começar, ele é um teste obrigatório, né? Que é realizado em recém-nascidos. Teoricamente, deveria ser realizado no hospital assim que o recém-nascido nasce. Porém, infelizmente, devido ao país, né, vamos colocar assim, nem todos os hospitais oferecem esse atendimento. Então, os responsáveis pelo bebê precisam procurar, né, um profissional. O odontopediatra está capacitado, o fono, né, tem diversos profissionais. Então, ele precisa procurar para estar fazendo esse teste. Esse teste a gente vai observar a linguinha do bebê, né? Depois a Sherry vai mostrar uma fotinha aí das duas. E aí a gente vai observar que os recém-nascidos, quando, né, a gente levanta a linguinha dele com os nossos dois dedos, a gente vê que forma tipo um coração. Então, o bebê que tem esse tipo de freio, né? Que na verdade isso é um freiozinho, a gente tem o freio lingual, que é o da língua, olha eu mostrando aqui em mim mesmo, o labial, que é o superior, e o labial inferior, tá? Isso desde bebê até adultos, todos nós temos. Esse que a gente está falando do teste da linguinha é o freio lingual, debaixo da língua ali. Então, esse teste, a gente vai observar isso, né? Se o freio está deixando a linguinha do bebê subir. Por quê? Se isso não acontecer, o bebê não consegue mamar, ele não faz a pega, ele não consegue pegar o bico do peito da mãe e fazer a sucção. E a E partir do... às vezes, Nanda, foi ótimo você tocar nesse assunto. Depois a gente vai falar um pouquinho, né? A gente está comemorando também Agosto Amarelo, que é o mês da amamentação. E aí, muitas das vezes, a mamãe acha que é ela que não está conseguindo dar de mamar. Olha que importante isso que você está trazendo para elas. Exatamente, era isso mesmo que eu ia comentar também. Muitas mães, e nesse momento, né, que o bebê acaba de nascer, às vezes a mãe já tá meio fragilizada por tudo, né? Questão até mesmo hormonal, a gente sabe disso. Tem mães que até choram, se sentem culpadas. Eu não consigo amamentar meu filho. Mas não é você. A gente precisa avaliar todo um contexto, né? Primeiro a gente precisa ver a questão do teste da linguinha do bebê, né? Depois a gente tem que ver o bico do peito da mãe. E mesmo assim, não fiquem preocupadas, porque tem um monte de gente que fala, se o bico for reverso, etc, etc. Não tem nada disso. Para todo bico tem uma solução, né? Falo bico, bico do peito. Então, assim, não fiquem preocupadas, porque às vezes eu recebo mãe chorando até, e outras que insistem. Outro dia mesmo eu atendi uma mãe que o bico do peito dela, quem já foi mãe ou quem não foi, de cortar o coração, ficou pendurado, né? Assim, de tanto que ela insistiu, pendurou. Deus. Então, assim, gente, não é brincadeira, a gente não pode, né, chegar a esse extremo, a gente tem que procurar ajuda e entender que não é nossa culpa, né? A gente tem que entender o problema, o que está acontecendo. Mas Uhum. para o teste da linguinha, ele é Eu extremamente... vou mostrar aqui para você explicar, Nanda. Aqui, gente, só para vocês entenderem, ó, é a boquinha do bebê, a linguinha aqui, Ah e lá, aqui é esse freio que a Ananda tá falando. Ela vai explicar pra gente. isso. Sobe só um pouquinho a imagem. Tá vendo ali, pessoal, onde que a gente vê uma coisa espessa debaixo da língua? E aí, ó, Aqui, isso. E aí, se vocês observarem, forma tipo um coração. O teste da linguinha vai observar justo isso. Tá vendo? O freio não deixa a linguinha do bebê subir. Então, a linguinha do bebê, a partir do momento que ela não sobe, o bebê não consegue mamar no bico do peito da mãe.
Porque ele não tem pega, a língua não vai lá pegar o bico do peito, então ele não vai mamar. Aí a mãe se sente culpada e etc, tudo que a gente acabou de falar. Então, como que esse teste da linguinha? A gente vai verificar isso daqui e aí a gente descobre que precisa fazer o quê? Uma cirurgia que chama frenotomia. Cirurgia super simples, faz em consultório odontológico, eu faço, né, já fiz várias, é super tranquilo. A gente anestesia local, bem pouquinho, vem e dá um piquezinho. Acabou, neném vai mamar no peito da mãe. E pronto. Recuperação tranquila. As mães já devem estar aí, assim, chorando, né? Não fiquem, mãe. O negócio é o seguinte, dói... Não, primeiro que não dói, que tá anestesiado. Mas assim, é mais tranquilo que furar um brinco, colocar o brinquinho, furar a orelhinha, né? Que hoje em dia é super tranquilo, gente. A Natália está perguntando, Fernanda, se o freio labial também atrapalha a amamentação. É o que você acabou de explicar, né? Que sim. Então, na verdade, ela tá porque a gente falou do freio lingual. O labial, ele atrapalha também, que seria o de... Então, ele atrapalha um pouquinho também, sim, na amamentação. Mas ele, eu falo com os pais que ele é muito pior para quando o dentinho nasce. Por quê? Ele também faz aquele formato de coração. Entendam que quando a gente tem esse formato de coração, isso é ruim. Então, a gente precisa estar fazendo alguma coisa para aquilo ali. Talvez não intervindo naquele momento. O da língua, né? A gente vai intervir na hora, bebê, recém-nascido. O labial, não, precisa fazer uma avaliação. Porque às vezes a gente vai intervir com 10 aninhos, tá? Às vezes com 7, com 12, 13. Normalmente, a gente intervém quando a criança erupciona os caninos permanentes, tá? Que são as presas. Mas eu vou explicar por que que ele acaba fazendo um pouco de mal. O que que acontece? O freio labial, ele tá aqui, então quando a gente puxa o lábio do bebê, né, que no caso já vai ser um pouquinho maior, já uma criancinha, o dentinho dela já vai ter nascido, a gente não consegue ver o dentinho todo. Então ali naquela região onde ele tá preso, né, digamos aqui assim, ele forma um coração. Nessa região acumula-se alimentos, onde a mãe não consegue escovar, porque a escovinha não vai, e esse alimento vai fazer o quê? Ele vai formar uma lesão de cárie. Observem que a todo momento eu falo lesão de cárie. Por quê? Porque antigamente a gente falava que a gente tinha cárie. Hoje em dia a gente sabe que a gente não tem cárie. Ou melhor, a gente tem. Mas a cárie é como se fosse a catapora. Então, eu tenho uma doença. Ou eu tenho cárie ou eu não tenho. Eu não tenho 10 cataporas, né? Eu posso ter 3 lesões ou 100, né? Igual tem criança que enche. É mais ou menos nesse princípio. Então, quando eu tenho a cavidade, eu tenho aquele buraquinho ou uma manchinha ali, eu tenho a lesão. Agora, a doença está instalada. Por que que a gente precisa reforçar isso? Porque eu tendo uma ou 10, eu preciso trabalhar nessa criança, higienização, utilização de creme dental com flúor, depois eu vou falar um pouquinho disso, de escovação, de introdução da dieta, né? No sentido, não dieta de dieta, mas no sentido de reeducação alimentar, porque às vezes a criança tá com uma frequência enorme, come bala todo dia, a vovó todo dia dá uma balinha. Só que ela é uma criança de 2 anos, então uma balinha é muita coisa para ela, né? Então, a gente tem que entender que isso é extremamente importante, né? Tá fazendo essa avaliação. Então, voltando novamente lá na primeira pergunta, quando eu devo levar meu filho ao dentista? Então, na verdade, eu tenho que começar desde antes dele ter nascido. Ter o pré-natal odontológico e depois pelas fases. Então, quando ele tiver 6 meses, vai ter nascido o primeiro dentinho. Então, ele precisa ir novamente no odontopediatra. Por quê? Porque agora ele já não usa mais isso. Ele já vai usar outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Com 6 meses, ele já tem um dentinho. Então, a gente já tem que introduzir pasta, creme dental com flúor. Com flúor? Vão perguntar aí. Com flúor. Tem a quantidade adequada, né?
para essa criança. Hoje em dia, isso aí já caiu por terra mesmo. A gente tem inúmeros artigos, revisões, né, sistemáticas sobre o assunto de flúor. A gente sabe que é extremamente importante para proteger o dentinho, desde o primeiro dentinho. Não precisamos mais esperar que a criança tenha 3, 4, 5 anos, tá? Tá. Nada, antes de você mostrar o flúor, a quantidade de creme dental, vamos só mostrar aqui o antes e o depois do freio Vamos. para as pessoas entenderem, né? Pessoal, a Nanda explicou pra gente desse freio aqui, ó, debaixo da linguinha do bebê. Isso aqui é antes de fazer o procedimento. Ah, a gente pode falar que é uma pequena cirurgia, Nanda? Na verdade, sim, é uma cirurgia, mas eu às vezes não gosto de usar essa palavra porque assusta, né? E é uma coisa tão simples que vocês não acreditam. Aham. Assim, dar um piquezinho ali e aí a gente vai ter a outra imagem que ela vai mostrar. Tá. Olha Então, pessoal, antes com o aí. freio. Então, vocês observam, mães É, ou quem está gestante. Lógico que vocês vão fazer o teste da linguinha porque é obrigatório. Mas vocês mesmos já podem estar observando. O bebê acabou de nascer, levanta ali com os 2 dedinhos, né? Levanta ali e observa debaixo da linguinha do bebê. Claro, né, gente? Higienizar a mão e etc. Mas normalmente, se for fazer isso, já vai estar no hospital. Acredito que esteja tudo certinho. vou circular aqui, Nanda, só para Uhum. a gente Isso. mostrar E o para eles antes e o terem depois. esse formato de coração ruim aí também, né? Que então, Deixa eu circular no aqui. lateral, igual Ó, a. aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. E Isso aqui, ó. Ó, esse é o freio que a Fernanda tá falando. Ele prejudica a amamentação, prejudica mais alguma outra função aí, Nanda? Na fala. na verdade, se não for removido, né? Como hoje é um teste obrigatório, é para ser movido. Mas antigamente não era. Então, o que que a gente tem? É aquelas pessoas que têm a língua presa. É isso. Só É que assim, isso aqui. teoricamente, não teremos mais língua presa, porque é um teste obrigatório justamente para que isso não aconteça, porque ele interfere no recém-nascido, na amamentação, mas depois em tudo, na fala, na respiração, no desenvolvimento, né, da face do... Uhum. Tudo. E aí, pessoal, antes e olha Uhum. o depois. Aqui, ó. Esse é depois que tirou o freio aqui, ó. Né, Nanda? Isso já Vê- tá aparecendo direitinho aí, Nanda? tá dando tipo um flash em cima, mas eu não sei se só para mim. Eu acho que é por causa Vê, da minha luz aqui. Vê agora. Deu? agora na verdade ficou muito próximo. Eu vou fazer um Mas círculo aqui e também, eu vou tirar a minha luz, que eu imagino que seja ela, ó. Vê agora. sim, foi ela sim. Deu para ver perfeitamente agora Deu? lá. Então, Viu uma pessoal, ó, gestante antes, simples. Exato. depois. Uhum. Dá um Muito piquezinho, não é nada. coisa simples, tá? E ó. E pronto. E aí vai facilitar a amamentação, vai evitar todos esses outros problemas aí, né, de língua presa, que depois, quando é adulto, sofre um pouquinho com isso, né? Fora o Na, bullying, voltando na psicologia aí um pouco, né? Tem também essa questão que a gente precisa levar em consideração de tudo, né? Porque Uhum, faz diferença na vida do ser humano como um todo. com certeza. Agora, dá a dica pra gente, ensina as mamães aí, em relação ao flúor, ao creme dental. Vou aqui para minha maleta de novo. Ó, vou pegar aqui, vamos começar. Então vamos lá. Bebezinho recém-nascido, não temos dentinhos, não precisamos higienizar, mamães, lembram? Depois nasceu o primeiro dentinho, vou ter a minha escovinha da cabeça pequena do primeiro dentinho, tá? Então, eu Uhum. peguei uma quininha de monstruário e aí A a gente. escova, Nanda, essa escova,
É fácil encontrar em farmácias, supermercados. Vou Tá. até, vou até pegar outra aqui que eu gosto muito, que é essa daqui também, que é para vocês verem que eu vou mostrar, tem várias, né? Então, Uhum. sim, não existe marca. Existe a que você se adaptar melhor, seu bebê, né, e etc. Essa eu gosto porque ela tem essa cabecinha aqui, que prende aqui na escova. Então, a mãe pode dar para o bebê, que aí não entra lá dentro. Ele pode brincar de escovar, entendeu? Claro, né, porque Uhum. vai saber escovar. Então, é uma brincadeira. Então, você vai deixar, né? E ela tem essa outra parte aqui, ó, que faz massagem, tá vendo, gente? Então, isso daqui pode passar nos rebordos, fazendo massagem. E aqui é a escovinha. Então, ela tem essa parte aqui, que ela prende, que eu tô tentando colocar aqui, mas ela fica presa aqui. Aí, consegui. Bem durinho mesmo, a intenção é que seja firme, justamente para que quando o bebê brinque, ó, isso não entre lá na garganta do bebê, né? E isso. Uhum. Então eu gosto dessa, mas a gente pode ficar com uma escova convencional. Afinal de contas, quem vai escovar são os responsáveis. Então, primeiro a escovinha, né, para o primeiro dentinho, 6 meses, e agora o pulo do gato, que é a quantidade de creme dental. Então, gente, o creme dental, tem que ter flúor, não esqueçam disso. Ah, não sei quem falou, o pediatra falou. Não, gente, precisa ter flúor. A gente tem milhões, não é milhares, não, é milhões de artigos científicos de que isso já caiu por terra. Ou seja, o flúor, ele vai proteger o dente. Então, a gente precisa introduzir o flúor assim que tiver o primeiro dentinho. Claro, agora que vem o detalhe, a gente tem que saber como. Então não precisa ter medo do flúor. Ah, vai intoxicar meu filho, ele vai passar mal. Não. Feito direitinho, ele vai só trazer benefícios. Então vou pegar Uhum. qualquer, né? Qualquer assim, para vocês entenderem. Ó, peguei uma pastinha aqui, tem de várias marcas. Eu peguei uma aqui da Oral-B, mas a marca não importa, como eu disse para vocês. O importante é que a gente leia lá atrás dos ingredientes, claro, não vai dar para vocês verem aqui, mas fica atrás da pasta. Na caixinha também fica na parte de trás. O Procurem lá. composto. Exato, procurem lá. Ingredientes. Vai ser a primeira coisa que tem. Flúor. Vai aparecer Uhum. ppm de flúor. O que é isso? Parte por milhão de flúor. Então, quanto que a gente precisa? A gente precisa ter 1.100 ppm de flúor para a gente conseguir higienizar corretamente, tá, gente? Então, tá. Então, eu já sei que eu tenho que ter uma pastinha que tenha 1.100 ppm de flúor e tenho que ter uma escovinha. Afinal de contas, nasceu o primeiro dente. Ah, deixa eu só mostrar uma coisa, porque isso é uma dúvida enorme. Talvez alguém aí tenha essa dúvida. Uhum. Muitas mães no meu consultório, mas isso aqui é assim, ganha disparado. Todas as mães que eu pergunto, mãe, para que serve isso? Para quando tem um dentinho só. Não, não é. Isso daqui é para higienizar o rebordo, a gengiva. É para fazer massagem. Ele é a mesma coisa desse. Uhum. Eu prefiro esse, porque esse já é mais durinho. Mas ele não serve para o dente. Então é por isso que as mães acham que ele é para o primeiro dentinho. Que ele é mais durinho, mas ele não serve. Então ele é para passar nos rebordos, tá? Então eu queria mostrar porque assim, realmente eu vi umas gestantes aí, então viu, gravidinhas? Não vamos utilizar isso aqui, a menos que seja para o rebordo. Mas para o rebordo, eu, né, doutora Fernanda, prefiro esse. Acho ele. Nanda, quando você fala rebordo, Uhum. É ali onde vão nascer os dentinhos. é como se fosse a gengiva? É como Podemos se falar. isso, é como se Tá. fosse a gengiva. Mas entendam que embaixo É tem o isso osso. aqui, ó. É Isso. essas partezinhas aqui embaixo, no caso. Tá em cima do freio. Ah, tá, aqui. Não, debaixo do freio. Você estava certa. Eu que tô já viajando. É, Isso. aqui, ó. Na imagem, exatamente, onde vai nascer o dentinho. Esse Perfeito. aqui, ó. Esse aqui dá pra ver melhor, ó. É bem a gengiva mesmo que tem esse nome, Isso, sobe um pouquinho. né? Aqui, Isso, ó.
Ó, isso, mostrou direitinho pro pessoal. Perfeito. Aham. Tá, então, pessoal, o rebordo que a Ananda falou, que é E- importante higienizar, é essa partezinha aqui da boquinha do bebê, ó. Essa Isso. região aqui, que a gente fala gengiva, né? Gengiva, a gente fala legalmente e tá correto. A mãe vai entender. Uhum. Claro que, por exemplo, quando tá lá no recém-nascido e daí ele precisa fazer essa higienização, ele vai estar utilizando isso daqui ali embaixo, né? Fazendo toda essa limpeza. Então ele vai Uhum. aqui passando ali para tirar esse excesso de leite, né? Então é muito legal mesmo. Nada, o nosso tempinho tá acabando. Vamos lá, então, só mostrar isso daqui. Isso, nós temos 10 minutinhos, aí eu acho que dá para mostrar, Tá, né? só isso e acabamos. Então, pessoal, já falamos dos 6 meses e vamos falar do primeiro dentinho, tá? Então, quanto que a gente vai colocar? A gente vai sujar a escova. Olha aqui, gente. É Gente, nada, mas é muito pouco. muito pouco. É o tamanho de 1 grão de arroz cru, tá? É isso, mamães. Aí vocês vão sujar, ó. Nanda, levanta um pouquinho. Só um É, Isso, aí. é Gente, olha sujar. lá, é um sujo. Tamanho de 1 grão de arroz cru. Cru. Passou com o dedo, sujou a escovinha, escovou o dentinho do bebê, tá? Então a gente vai fazer isso daqui no bebê e aí vamos finalizar. Como que a gente vai finalizar? Vamos finalizar da seguinte maneira: entendam que primeira consulta odontológica começa no pré-natal odontológico. Então é antes do bebê nascer. Depois, quando o bebê nascer, você já foi no pré-natal, então você já sabe tudo que você tem que fazer com ele. Se tiver alguma normalidade, ele apareceu com um sapinho, ele tá com alguma coisa, você vai trazer e a gente vai fazer essa avaliação. Se não, você vai voltar quando ele tiver 6 meses, que aí ele vai estar com o primeiro dentinho e Uhum. eu vou te explicar isso e mais outras coisas, porque nasceu o primeiro dente, além da escova, tem que utilizar o fio dental. E existe o fio dental infantil, que é No um outro, primeiro dentinho, sim, porque temos que limpar dos lados dele, mesmo que ele não tenha dente do lado. O alimento fica ali também. Então a gente tem que pessoal, então, bebê, além de ter que escovar o primeiro dentinho com a escovinha, fazer higienização igual a Fernanda ensinou, precisa usar o fio dental. Eu não fazer. sabia, Fernanda. Excelente. E aí, ó, vou mostrar aqui só rapidamente. Esse é o fio dental infantil. Ignorem a marca, como eu já disse, tá? Precisa muito. E a gente vai. Esse fio dental eu brinco que é pra vida, né? A gente usa pra. Nanda, tem como tirar um do Tem. saquinho só para a gente mostrar? Porque parece que o saquinho deu um reflexo. Ah, tá. E eu vou levantar também, que eu acho que às vezes tem que ficar mais alto, né? Isso, excelente. Tá dando Então, para ver direitinho. a haste, então a gente consegue passar em todos os dentes perfeitamente. Um para a boquinha toda, né? E no caso, um para um dentinho também. Tô falando de 6 meses, porque aí você vai voltar, vai fazer essa consulta com 6 meses e depois a consulta periódica, porque a criança, cada fase dela, ela exige uma quantidade de creme dental, uma quantidade de ppm de flúor, um tipo de fio dental e assim sucessivamente. Não queria deixar de falar no mês de agosto sobre o aleitamento materno, né? Vai ficar corrido, mas eu queria falar que é extremamente importante, tá? Mamães, gestantes aí, amamentar no peito. A gente sabe que desenvolve fala, função, face, músculos, tudo. É muito, muito importante. Então, quem conseguir, quem puder, amamente, é extremamente importante. Vamos valorizar o agosto dourado, né? E vamos Uhum. incentivar as mamães a amamentar. Eu não tô conseguindo, tá doendo, toda aquela história que a gente já falou, né, no início da live. Procure ajuda, mãe. Procure ajuda. Não é sua culpa. Tem alguma coisa acontecendo ali. Às vezes é a linguinha, às vezes é o peito, às vezes é a pega. Vamos investigar, né? E Nada. Foi ótimo você ter falado do Agosto Amarelo. Tá salvo lá no meu IGTV uma entrevista que eu fiz com a Marcela Marinho. Ela é do Cuidar Materno
e ela trabalha com amamentação, ela fala muito da importância do aleitamento, ela ajuda muitas mamães aí nesse processo. Podemos Então, indicar só aqui do pão. isso. A Nanda deu a dica aqui do Agosto Amarelo. Tem uma entrevista sobre amamentação lá no meu IGTV, pessoal. Então, quem quiser acompanhar, né, entra lá e acompanha tem essa entrevista. Né? E as gestantes, elas precisam já ter esse conhecimento que em breve já tem que começar. Então, assiste lá a live para aprender direitinho as dicas, né? As pegas, porque existem várias formas. E, pessoal, era isso. A gente começa a falar quando vê o tempo passou e às vezes a gente nem conseguiu falar tudo. Espero que eu tenha conseguido agregar ao máximo para vocês o que eu pretendia, sabe? Que eu queria falar sobre isso, sobre o flúor, assim, porque é muito importante. Não deixem, não tenham medo. A questão do bebê, do teste da linguinha, dos 1000 dias. E também agradecer a Shaira, estou muito lisonjeada mesmo, muito feliz com o convite, sabe? Do fundo do meu coração, eu fiquei muito feliz mesmo. É isso, pessoal. Eu queria deixar, assim, essa mensagem de que vocês compreendam, né? Que, infelizmente, não, que felizmente o bebê, a criança, o adolescente, eles têm que estar sempre lá com a gente, porque cada fase vai requerer um tipo de tratamento diferente. Mas precisa ficar preocupado, né? Porque tudo tem jeito, gente. Não fica preocupado, tem jeito, não é verdade, Chay? Com certeza. Nada, obrigada por você estar aqui comigo. Eu já deixo aqui mais um convite para a gente falar aí um pouquinho sobre a ortodontia para as crianças, né? Que é uma parte que você atua também e brilhantemente aí em tudo que você faz. Você é uma pessoa super dedicada em tudo, tanto pessoalmente como profissionalmente. Parabéns pelo lindo trabalho que você desenvolve, pela pessoa que você é. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Uma honra, igual eu falei lá no comecinho, uma honra ter você aqui comigo. Você é muito querida, pode ter certeza disso. Estou aqui, sua disposição. Você que é muito querida, eu não tenho como agradecer. Eu fiquei muito lisonjeada. No começo fiquei receosa, a Shaira sabe. Apesar de eu falar muito, eu sou tímida, assim, sabe? Mas espero que eu tenha conseguido passar um pouco de conhecimento, de dicas para vocês. E assim, o que precisarem, podem me mandar mensagem no meu Instagram, tá? Fiquem à disposição, porque eu atendo muita gestante. Tô falando mais de gestante, gente, mas é porque eu atendo muita gestante. Eu vejo assim que gestante, nossa, gestante quando tá para quase ganhar o neném, ela fica meio vira uma outra coisa. Então ela quer, sabe, ter conhecimento, quer ter essas coisas. Então, o que eu puder agregar. E também as mamães, né? Depois que os bebês nascem, fica doida. Porque mãe quer fazer sempre o melhor. Então a gente fica assim, à disposição, eu acho, né, Chária? E você não tem nem o que falar. Você é ótima, perfeita, né, gente? Essas entrevistas aí só traz gente fera. Eu me sinto muito lisonjeada. Obrigada, Nanda. A todos que nos acompanharam, muito obrigada. Se você Ai, chegou, pode falar. vai deixar os negocinhos, né? Sim, vamos falar. Para o pessoal que chegou agora, não conseguiu acompanhar a live desde o começo, ela vai ficar salva aí no meu IGTV. E amanhã vai ter um post. A Nanda vai explicar um pouquinho no post, né? A gente vai publicar aí no meu feed o post com algumas dicas aí, dentro da área dela, dentro da odontopediatria. Então, amanhã acompanhe aí o meu feed, que vocês vão ver essa dica dela. Eu vou deixar marcado também aí nos comentários do IGTV a clínica da Fernanda, quem precisar marcar uma consulta. Lá na bio tem os contatos, né, Nanda, para poder agendar a consulta, ver como vocês trabalham. Tem o perfil no Instagram, que também mostra um pouquinho do Sim, trabalho deles. lá a É uma gente, clínica é né? uma clínica completa, não atende só criança, atende adultos também. Tem o doutor João, beijo para o João, né?
que é implantodontista, né? Trabalha Aham. com adultos. Então, eu vou pôr o perfil aí da clínica. Nanda, mais uma vez, muito obrigada. Te espero aqui em uma próxima oportunidade. Quero você de volta. Pena que o tempo aqui é curto, a gente não consegue falar tudo que a gente quer, mas a gente pode ter uma outra live para falar mais. Com certeza. Queria agradecer também, estou vendo um monte de mensagens lindas. Obrigada, gente. Né? Quem tem amigo tem tudo. E eu estou muito feliz, sou muito realizada, sabe? Com o meu trabalho, com as coisas que eu faço, porque a gente tem amor. E eu tenho certeza que a Chara também, porque desde que eu conheço ela, ela gosta de mexer com isso. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, não tem erro, as coisas dão certo, né? Então, assim, eu peço desculpas também se deixei alguma coisa a desejar, porque não estou familiarizada, acostumada a falar, então começo a falar uma coisa, quando vejo eu estou falando outra. Mas Foi excelente. se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem. Ah, também queria falar da minha make, gente. Minha make, que foi a Naine que fez, olha isso. Até make. Nayane, eu Tá. acho que você vai ter que, eu acho que a Nayane vai ter que vir em São João me fazer uma maquiagem dessa, viu? Eu fiquei bem com uma invejinha branca dessa maquiagem. Ai, gente. Obrigada mais uma vez. Você é muito dedicada, é o que eu falei, você é muito dedicada em tudo que você faz e você realmente tem muito amor à sua profissão, é nítido isso. Você está sempre buscando conhecimento, atualizando e trazendo o melhor para os seus pacientes. Parabéns, continue essa pessoa maravilhosa que você é, com coração de ouro, e vamos aí, seguindo em frente e volta mais vezes para falar comigo, tá? Um beijo em todos. Morrendo de saudade. Que a gente se encontre em breve. Também tô morrendo de saudade, né, gente? Porque essa pandemia tá complicado, né? A gente só vê virtualmente. Mas um beijo, muito obrigada. Não vou cantar, tô muito feliz mesmo com o convite. E peço desculpas, que assim, eu começo a falar e engato a quinta, mas é mais ou menos assim mesmo. Foi excelente. Eu tô com medo do Instagram cortar aqui e a gente não se despedir. Isso. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Espero vocês na semana que vem. Vou ter outros convidados muito especiais aqui também. Nanda. Ó, boa noite e fiquem aí, ó, com os dentinhos, com os bebês, com todo mundo, tá? E acompanhe meu feed amanhã que vai ter uma dica da Nanda. Isso. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.